Olá, meus caros alunos do segundo ano do curso de Direito. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, vamos seguir com o direito constitucional. Agora a gente está entrando no estudo das imunidades parlamentares. Bom, vamos lá. O que são imunidades parlamentares? São privilégios? São benefícios, benesses concedidas pela Constituição aos nossos queridos parlamentares? Não, tecnicamente não. Tecnicamente são prerrogativas atribuídas aos parlamentares para que eles possam exercer suas funções com autonomia, com liberdade. Então, tecnicamente, é incorreto a gente dizer foro privilegiado, tá? Evidentemente que é uma crítica social e coerente essa crítica com relação ao número de prerrogativas e por isso chamados privilégios. Até quanto que é preciso conceder de prerrogativas para que se garanta a atuação do parlamentar com autonomia, com liberdade? Em razão dessa crítica social coerente, né, com razão, nós temos aí a atribuição desta forma coloquial de se dizer foro privilegiado, mas para nós, estudantes do direito constitucional, temos que dizer foro por prerrogativa de função. Muito bem? Então vamos lá. Foro por prerrogativa de função e prerrogativas dos parlamentares, não privilégios. Então as imunidades parlamentares são prerrogativas concedidas aos parlamentares para que eles possam, no exercício do mandato, no exercício da nossa representação, exercer com liberdade, com autonomia, esta procuração que nós atribuímos a eles. Essas prerrogativas são concedidas aos parlamentares desde suas diplomações. A diplomação é um ato solene que atesta que determinado candidato foi eleito. Depois de escoados aí os prazos de impugnação, enfim. Então você confere um atestado ao parlamentar de que ele foi eleito, e isso é feito pela Justiça Eleitoral. Então ele é diplomado. A partir desta diplomação, ele está acobertado por essas prerrogativas chamadas de imunidades parlamentares. Estas imunidades parlamentares, elas são de dois tipos: imunidade material e imunidade formal. Vamos começar pelo estudo da imunidade material. Vamos ao artigo 53 da Constituição. O caput dele diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isto significa que os parlamentares, desde a sua diplomação, não poderão ser processados civil ou penalmente por suas opiniões, palavras e votos proferidas no exercício da função parlamentar, em razão da função parlamentar. São imunidades propter ofício, em razão e no exercício da função parlamentar. Muito bem? Então, evidentemente que se um parlamentar se envolver numa briga de trânsito ou numa briga com o seu vizinho, ele não estará acobertado por essas prerrogativas. Ele precisa estar no exercício da sua função parlamentar para estar acobertado por essas prerrogativas. Então, desde a diplomação, cometendo algum ilícito, ofendendo alguém moralmente, ou atribuindo, ou cometendo um crime, por exemplo, de calúnia, injúria ou difamação, ele não poderá ser processado por isso, desde que proferido durante o exercício do mandato. Mesmo após o término do mandato, ele não será processado por esses ilícitos cometidos no exercício do mandato. Evidentemente que após o encerramento do mandato, após o término do mandato, ele não está mais acobertado por essas imunidades. Aliás,
Nesse sentido, já se reconheceu que os suplentes não estão acobertados por tais prerrogativas, pelas essas imunidades, e assim como os suplentes não estão, também não estão os parlamentares licenciados. Então, se um deputado, por exemplo, se licencia para assumir uma secretaria ou um ministério, ele não estará acobertado pelas imunidades parlamentares, porque é próprio ter ofício, como eu disse para vocês. Tá joia? Então, vamos relembrar aqui, qualquer ilícito cometido no exercício do mandato não poderá ser objeto de processo, mesmo após encerrado o mandato. Muito bem? Então, vamos lá. Esta prerrogativa, esta imunidade civil e penal, não confere uma carta branca para o deputado sair cometendo crimes, mesmo em razão do exercício da função. Ele deve agir com decoro parlamentar. O artigo 55, parágrafo 1º, diz o seguinte: é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Tá? Então ele não pode abusar dessas prerrogativas da imunidade parlamentar, porque senão ele pode sofrer um processo político por quebra de decoro parlamentar. Nós falamos, portanto, da imunidade material, por opiniões, palavras e votos. Muito bem. É preciso sempre que exista, portanto, um nexo de causalidade entre a opinião, palavra e voto. O voto, evidentemente que sim, mas opiniões e palavras e o exercício da função parlamentar, para que essa imunidade possa alcançá-lo e protegê-lo como uma prerrogativa. Bom, deputados estaduais e distritais também possuem a imunidade material, tá? Também não poderão ser processados por suas opiniões, palavras e votos. Com relação aos vereadores, há uma pequena distinção. Uma pequena não, uma distinção considerável. Os vereadores possuem apenas a imunidade material, eles não possuem a imunidade formal, que eu vou passar para vocês daqui a pouco. E, além do mais, esta imunidade material dos vereadores, ela se dá apenas na circunscrição do município onde ele é vereador. Então, digamos que um vereador de Jaú vá para Barra Bonita e lá ofenda os parlamentares, um encontro de parlamentares da região do Centro-Oeste, e ele vá para outra cidade e lá ofenda pessoas, o prefeito, enfim, cidadãos, ele não estará acobertado, ainda que esteja no exercício da função, porque está limitada à circunscrição, tá? Então vamos dar uma olhadinha lá no 29. Então, 29, inciso 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município, tá? Fora da circunscrição, ele não tem essa imunidade material. Muito bem? Terminamos a imunidade material. Vamos falar agora da imunidade formal. Por que tem esse nome de formal? Porque ela se dá em relação à prisão, ao processo e ao foro por prerrogativa de função, o chamado, popularmente chamado de foro privilegiado. Então vamos lá. Vamos começar pelo estudo da prisão do parlamentar. O parlamentar pode ser preso? Sim. Em que situação? Voltemos lá ao artigo 53, parágrafo 2º do 53, que diz: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então ele pode ser preso? Pode,
no caso de flagrante de crime inafiançável, que são aqueles crimes mais graves. Por exemplo, tráfico de drogas. Muito bem. Então, se o parlamentar for preso traficando em flagrante, ele poderá, se ele for surpreendido em flagrante traficando, ele poderá ser preso. Mas aí na sequência diz o seguinte, nesse caso, então estou no parágrafo 2º ainda do 53. Então, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, embora ele possa ser preso por crime em flagrante delito, por crime inafiançável, ainda assim ele pode ter essa prisão relaxada pela casa ao qual ele pertence. Então, se um deputado for preso, no caso, como um exemplo que eu dei, de crime em flagrante, crime de tráfico de drogas, a Câmara dos Deputados, pode conceder o relaxamento da prisão. Esse relaxamento da prisão, evidentemente, não é um relaxamento da prisão técnico, como acontece, como previsto no Código de Processo Penal, mas um relaxamento político da prisão. Tá joia? Então, ele pode ser preso em flagrante de crime inafiançável e ainda assim pode ter a prisão relaxada por decisão política da sua respectiva casa. Neste caso, a prescrição do crime fica suspensa para que ele responda ao término do mandato. Tá joia? Mas atenção, nesse caso é preciso, a suspensão acontece do crime, da prescrição, né? A suspensão da prescrição, para que ele responda ao final do mandato. Tá? Digamos que ele seja reeleito, ele vai responder pelo processo, porque a imunidade é conferida conforme a legislatura, tá? Período de 4 anos. Muito bem. Nós tivemos uma situação que houve uma relativização desta previsão. Eu acho interessante trazer para vocês esse caso, porque a jurisprudência ela tem se flexibilizado no sentido de responder aos anseios da sociedade e também interpretar a Constituição da forma como ela deve ser interpretada, porque as imunidades, as prerrogativas não podem se tornar privilégios, né? Então, o que aconteceu? Nós temos uma situação em que um senador foi preso em flagrante delito, mas o crime não era inafiançável. O crime era afiançável, mas reconhecia-se a situação de inafiançabilidade. Era aquele senador chamado Delcídio do Amaral, que foi do PSDB, depois foi do PT, enfim, ele foi preso em flagrante no momento em que ele tentava impedir a delação premiada do Nestor Severo, naquele caso do mensalão. Do mensalão não, da Lava Jato, perdão. Muito bem. Reconheceu-se ali que o crime não era inafiançável, mas a situação era de inafiançabilidade. Por quê? Diz lá o artigo 312 do Código de Processo Penal: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Era bem a situação, ó. Ele estava comprometendo a instrução criminal e a sua liberdade estava gerando perigo. Por quê? Porque ele estava tentando, pelo menos é o que atribuiu-se a ele, que ele estava tentando comprar o silêncio de alguém que estava prestes a fazer uma delação premiada. E aí o artigo 324 diz o seguinte, ó: não será igualmente concedida a fiança. Então aqui é a situação de inafiançabilidade. Vamos lá no 4, ó. Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, que está no 312, que eu falei para vocês. Então reconheceu-se uma situação de inafiançabilidade e a partir de então determinou se ele foi preso em flagrante, esse Delcídio do Amaral.
Tá joia? Nós tivemos umas outras situações aplicadas ao Eduardo Cunha e ao Aécio Neves, que foram medidas cautelares diferentes da prisão, né? Então ambos foram afastados de suas funções, mas por medida cautelar preventiva que não se confunde com a prisão, tá? Só para deixar, para consignar aqui para vocês. Fora o flagrante delito, o parlamentar pode ser preso? Pode. Quando? Após sentença penal transitada em julgado para o cumprimento da penalidade. Ô professor, mas ele pode ser preso mesmo ainda sendo parlamentar? Pode, né? Ele perde automaticamente o mandato nesse caso? Não, nós vamos ver isso aí mais adiante, daqui a pouquinho. Vamos esclarecer isso aí. Até teve um problema aí, a jurisprudência vacilou, a princípio dizia que sim, que ele perdia o mandato automaticamente, depois diz que não, nós já vamos ver isso aí. Então ele pode ser preso também por sentença penal transitada em julgado. Bom, e com relação ao processamento, nós falamos que a imunidade formal, ela passa pela prisão, pelo processamento, por foro, por prerrogativa de função. Vamos falar do processamento, mas vamos falar no próximo bloco para não ficar muito extenso esse aqui. Daqui a pouco a gente volta. Até já.